Muito bom dia, meu nome é Guilherme Camocardi, seja bem-vindo a mais um episódio do Seafood Forest e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é feita uma pequena produção de azeite de dendê. Estamos aqui na propriedade da dona Melinda, 57 anos, mãe de 8 filhos. Ela que vai ficar responsável, ela que é a responsável pela produção do dendê. Enquanto isso, os filhos dela, Negão, Tatu, cuidam da parte de estar retirando o dendê do dendezeiro. Dona Melinda, como é que funciona o processo? O Tatu e Negão pegaram os cachos, né? E aí agora a senhora está fazendo a separação, né? E aí agora vai cozinhar? Vou cozinhar, colocar no fogo. Colocar no fogo, tá. Tudo fogão a lenha. No fogão a lenha. Legal. E Dona Melinda, conta aí pra gente como que a senhora sabe que já tá no ponto, que tá bom esse... Cozido, aí eu pego um garfo ou um palitinho e aperto aqui, ó. Se tiver molinho, tá cozido. Se tiver macio, né? Tá cozido. Bacana. Ou então eu mordo, como. Também? É. Dona Melinda, esses 2 latões aí vai dar mais ou menos aproximadamente quantos litros de dendê? 1 litro não dá, dá base de meio litro, uma garrafa. Isso tudo aí meio litro? Meio litro. Abaixo. Meio litro. E Dona Melinda, isso é só para produção local, é para uso próprio, né? Só para vocês aqui. E a senhora compartilhando com a gente nos bastidores outro dia, tinha comentado que quando faz, sei lá, 8, 10 litros, acaba compartilhando com a comunidade, com os vizinhos, né? Para que todo mundo tenha o dendê da senhora. Legal. Dona Melinda também torra café, então aqui nessa região aqui de Lençóis produzem muito café. E Dona Melinda, a senhora vai torrar o café, vai limpar no pilão, né? A senhora estava explicando essa, não essa vassoura, mas tem uma pá, né? Como é que chama a pá que a senhora mesmo fez? Ah, é pá de torrar café. Pá de torrar café. Colher de pau. Não, colher de pau de mexer feijão. E essa daqui é de torrar café. Tem o rodo, pega ali e torna, pra ele ver o rodo, aí dentro da negócio dá. E aqui eu vou limpar um pouco de café. Tá bom.
Dona Melinda, ali estava cozinhando no fogão a lenha, né? Ficou cozinhando quanto tempo? Umas 2 horas? Umas 2 horas. Tá, aí depois foi pra cozinha, a senhora retirou do fogão, levou pra cozinha, deixou resfriando, né? Tem que deixar esfriando. E agora qual é o processo? Agora é tirar as capelas, tirar a casca, né? Casquinha. Sim. E pisar e lavar. Depois de lavado, eu vou colocar para apurar. É o processo que não tiver coragem não faz não. Porque a luta é muito grande. Dá muito trabalho, né? Nossa, tá subindo um cheiro. Cheirinho gostoso. E já tá saindo o óleo, ó. Vendo? Já saiu o óleo, ó. Nossa, vendo? É o cachorro que come o dendê apenas cozido e não cru. É. É o trigo. E aí, trigo? Trigo um pouquinho. Levei ele pro rio pra dar banho e ele saiu fora. Ele sai fora, não vai tomar banho, ele é o cascão. É gostoso mesmo. Lembra um pouco a pupunha, né? Um pouco, né? De textura. Bem oleoso, né? É. Meio assim amanteigado, né? Tem meio que um gosto também de castanha, né? É. Esse moleque fazer bancar aí. Tem um gosto também um pouco de batata doce, um pouco, né? De batata em geral. Textura de pupunha, gosto de batata, bem oleoso, meio amanteigado. E a farofa dele? A farofa, né? Dona Melinda agora vai fazer vai pisar, né? É, vou pisar. O pilão. Dona Melinda agora pisando no pilão e queria que você estivesse sentindo o aroma que está exalando aqui no quintal dela. Cheiro maravilhoso. Perfumado. Nossa. Parece uma vaselina, né? Super escorregadio. É um lubrificante. Dona Melinda, esse processo aí agora é o que mesmo? É tirando o já machucado. Já machucado. Essa partezinha de cima fica boiando na água. É, isso mesmo. Isso aqui que vira o dendê, é esse. Pra apurar, ele apura rapidinho também. Botando a cebola.
Última parte aqui da produção aqui do azeite de dendê. Tá ali agora derretendo para virar o óleo. E aí, dona Melinda, compartilha com a gente aí quais são as dificuldades aí na hora da produção, porque eu vejo que a senhora tenta encorajar as novas gerações e elas correm, né? Elas não querem saber de aprender, porque é um trabalho árduo. Então, gostaria que a senhora compartilhasse com a gente aí quais são as dificuldades na hora da produção do dendê. Na hora da produção, a gente tem que cortar ele, tirar ele do cacho, do pé. Já tem que tomar cuidado com os espinhos. Com os espinhos para não se machucar. Não se machucar. Depois, quando chega em casa, corta ele com facão ou com machado, o que a pessoa querer. E aí depois coloca na lata, coloca no fogo para cozinhar, depois pisa, depois lava o dendê e coloca para apurar. Aí o processo de apurar, de botar no fogo, apura e aí já está pronto. Na parte de ferver do latão, eu percebi que a senhora tirou o latão do fogão, super pesado, corre o risco de derramar todo esse latão em cima da senhora e queimar todo o peito. Perigoso mesmo. Perigoso demais, até por causa da estatura da senhora que tá bem abaixo. O fogão é alto, né? E aí corre esse risco e ele é pesado. É pesado. Então não é para qualquer um. Também. Não é para qualquer um. Não. Se for uma pessoa fraca, não tira não. E eu percebi assim, a senhora está fazendo a produção de uso doméstico. Mas eu já vi em outras produções aí pela Bahia, da fazenda sai a R$15 o litro. Mas eu já vi lá no Mercado São Joaquim, em Salvador, a R$30, R$40. E uma qualidade que nem se compara com o da senhora, né? Tudo natural, você vê pela coloração, o aroma. Tive o prazer de comer outro dia o peixe com a senhora usando esse azeite de dendê. E realmente dava para perceber pela coloração e o sabor, né? E o aroma, né? É diferente. É diferente, total. Totalmente diferente. Que aqui a gente faz com amor e carinho. E com calma. E com calma, isso mesmo. Porque tem processos que faz muito rápido, né? Já tem todo um maquinário para substituir a mão de obra humana pelas máquinas, né? E aqui, né, tudo natural. Fora que a cozinha aqui da dona Melinda é uma graça. É super aconchegante. Tudo de casa pau a pique. Fogão dela com 3 bocas. É lenha o tempo todo, sai inúmeras refeições. E a senhora acha que sai a farofinha de dendê pra gente provar? Depende do que vocês querem. A farofinha, aquela farinha de mandioca. Dona Melinda tem casa da farinha aqui também, onde ela produz beiju, farinha e tudo mais. Ela produziu já dias atrás a farinha de mandioca. Vai pegar a farinha de mandioca e vai fazer uma farofa de dendê. Procede, dona Melinda? Certo. Acompanhado de um suco de acerola que ela tem aqui atrás, aqui na casa do Antônio. Antônio é seu sobrinho? Meu cunhado. Teu cunhado. Meu cunhado. Primo de Tatu? É tio. Tio. Nossa. Parece um coco. É um coco. Por isso que é coquinho, é um coco. Nossa. Textura, sabor. Uma delícia. Enquanto o azeite de dendê está ficando pronto, está pegando aqui uns cocos aqui. Tem inúmeros tipos de fruta, mamão, acerola, manga. Coco da Bahia. Coco da Bahia, esse aqui é um coco anão. Tem muito coco. Tem laranja. Processo concluído com sucesso. Dona Melinda fez aqui o azeite de dendê, já está pronto. Agora é só esperar esfriar e engarrafar, né? Com certeza. E aí separa o líquido dessa espuma, né? E aí tá pronto. Você vai preparar uma farofinha aí com dendê? Farofa de dendê. Dendê quente. Cominho, sal e dendê. Só misturou o azeite quente junto com a farinha, né, Melinda? Sal e cominho. Sal e cominho.
melhor hora do episódio, a degustação. Lembrando que o Dendê você pode fazer diversos tipos de prato. Moqueca de peixe, moqueca de camarão. E você também pode comer uma traíra aqui com a farofa de dendê. Na pontinha da barriga também não tem espinho. Tá uma delícia, né? O aroma, o sabor. Farofa de dendê. Pode comer com peixe, moqueca. O que mais dá pra comer com a farofa de dendê? Carne de sol. Frango. Pode comer com dendê. Eu confesso que eu fiquei apaixonado por essa farofa de dendê. O peixe tá uma delícia também. Sabe aquele ditado clássico que nossos avós diziam pra gente: eu vou dormir com as galinhas? É o que tá acontecendo agora, exatamente aqui atrás de mim, num pé de acerola, onde as galinhas já subiram para os seus aposentos. Eu vou fazer a mesma coisa que elas, mas ao invés de dormir, eu vou finalizando essa refeição e esse vídeo maravilhoso aqui, provando um peixe trilha, que foi pescado aqui mesmo. É uma região de agrofloresta, tudo sustentável, com a farofa de dendê. Esse peixe foi pescado pelo seu José, marido da dona Melinda. E é isso, a experiência incrível que eu tive aqui hoje na comunidade quilombola do Remanso, município de Lençóis. Se você curtiu esse tipo de episódio, deixa a sua curtida aí para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso e ajude esse canal a crescer. Deixe seu comentário aqui embaixo, qualquer dúvida. E eu vejo vocês aí na próxima aventura gastronômica. Um abraço.